Red Bull imita Ferrari, o detalhe no RB21 que entrega tudo. Alerta na Red Bull, carro de 2025 já preocupa a equipe. A maldição de Newell, o segredo sombrio por trás de seus campeões. E Newell ganha mais que Alonso na Aston Martin. O valor vai te surpreender. Adrian Newell é sem dúvidas um dos maiores engenheiros da história da Fórmula 1. Aos 66 anos, sua genialidade na construção de carros vitoriosos é inegável, tendo projetado máquinas que levaram 7 pilotos diferentes ao título mundial. Agora, em um novo capítulo de sua carreira, Newell embarca em um ambicioso projeto com a Aston Martin, na esperança de transformar a equipe e, quem sabe, levar Fernando Alonso a um terceiro título mundial. No entanto, junto com seu sucesso, há uma estatística curiosa que levanta a suspeita de uma maldição. Nenhum dos 7 pilotos que conquistaram títulos com carros projetados por Adrian Newell voltou a vencer o campeonato depois de sua saída das respectivas equipes. Coincidência ou não, o padrão se repete há décadas. Newell acumulou um impressionante histórico de 14 títulos mundiais de pilotos e 12 de construtores ao longo de sua carreira, mas a lista dos pilotos que conquistaram títulos com ele também compartilha um destino em comum. Depois de vencerem, nunca mais subiram ao topo do mundo da F1. O primeiro da lista é Nigel Mansell, 1992 com a Williams. Após dominar a temporada 92 com um carro revolucionário, Mansell saiu da Fórmula 1 e nunca mais conquistou um título. Alan Prost, 1993, Williams. O tetracampeão mundial se aposentou ao fim daquela temporada, sendo mais um a não ter uma segunda chance de vencer após seu sucesso com Newell. Damon Hill, 1996, Williams. Mesmo após sair da Williams como campeão, Hill nunca mais teve um carro competitivo para lutar por outro título. Jacques Villeneuve, 1997, Williams. Sua carreira na F1 declinou rapidamente após seu título, sem nunca mais se aproximar da glória. Mika Häkkinen, 1998 e 99, McLaren. Bicampeão com Newell, o finlandês se aposentou logo depois, sem conseguir mais títulos. Sebastian Vettel, 2010 a 2013, Red Bull. Vettel venceu 4 títulos consecutivos, mas após a saída de Newell da linha de frente da Red Bull, nunca mais encontrou um carro capaz de lhe dar outro título. Max Verstappen, de 2021 a 2024, Red Bull. O holandês conquistou 4 títulos seguidos com a Red Bull sob a batuta de Newell, mas com a saída do engenheiro da equipe, será que ele quebrará a maldição? Agora, Newell parte para a Aston Martin e seu primeiro carro para a equipe só será visto em 2026. Aos 43 anos, Fernando Alonso sonha com o terceiro título, e se isso acontecer, ele provavelmente será mais um a entrar para a estatística de campeões de Newell que nunca mais venceram novamente. Mas será que essa maldição continuará? Para trazer o mago da engenharia para Silverstone, Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, não economizou. Newell receberá 150 milhões de dólares por 5 anos de contrato, ou seja, 30 milhões por ano, 3 vezes mais do que ele ganhava lá na Red Bull. Esse valor supera até mesmo o salário de Alonso, que recebe 10 milhões de dólares a menos. Curiosamente, esse contrato não impacta o teto orçamentário da equipe, já que as regras da F1 permitem que os 2 funcionários mais bem pagos da equipe, excluindo pilotos, fiquem fora do limite financeiro imposto pela FIA. Agora, resta saber, será que Max Verstappen será o primeiro piloto a quebrar essa maldição? E será que Newell conseguirá transformar a Aston Martin em uma equipe vencedora? Qual a sua opinião? Já aproveita e vai comentando aqui também. A pré-temporada de 2025 da Fórmula 1 chegou ao fim, e a Red Bull saiu dos testes do Bahrein com uma visão clara. Há trabalho a ser feito. Embora o time tenha mantido uma posição competitiva, a equipe austríaca não apresentou o mesmo domínio absoluto das temporadas anteriores. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, e Pierre Watt, diretor técnico, admitiram que o desempenho do RB21 não foi exatamente o esperado, mas garantem que não há motivo para alarde. Os 3 dias de testes no circuito de Sakir mostraram que a Red Bull tem um carro competitivo, mas a McLaren também apresentou um ritmo impressionante. Helmut Marko reconheceu essa concorrência ao motorsportmagazine.com. Abre aspas. As coisas estão indo bem, mas a McLaren está no mesmo nível. Apesar disso, ele minimizou a simulação de corrida realizada por Lando Norris, destacando que a Red Bull conseguiu tempos sólidos ao longo da quarta-feira de testes. Mesmo com uma postura otimista, Marko admitiu que ainda há ajustes necessários no RB21, especialmente após as últimas atualizações aplicadas no carro de Max Verstappen. Ainda há alguns ajustes a fazer, mas em princípio está tudo bem. Max Verstappen, tetracampeão mundial, também comentou sobre o desempenho da Red Bull nos testes de inverno. O holandês afirmou que, embora a equipe não tenha enfrentado grandes problemas, ainda há um longo caminho a percorrer antes da primeira corrida do ano.
No entanto, Max ressaltou que é difícil fazer comparações diretas entre as equipes apenas com base nos testes. Como os times escondem o jogo e testam diferentes configurações, muitos fatores tornam impossível determinar com exatidão qual equipe está realmente à frente no início da temporada. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Watt, também avaliou o desempenho da equipe no Bahrein. Ele reconheceu que os resultados ficaram abaixo das expectativas iniciais, indicando que o progresso do RB21 não foi tão expressivo quanto o time desejava. Não foi um teste tão tranquilo quanto esperávamos, e como a equipe esperava, mas é melhor encontrar alguns problemas aqui do que mais tarde, e é por isso que estamos aqui, para entender o carro. Um dos desafios enfrentados pela Red Bull foi o clima instável durante os testes, que dificultou a coleta de dados precisos. O clima não estava do nosso lado, e não foi muito representativo para a pista, mas tentamos explorar o potencial do carro e tentamos entender como ele responde a diferentes configurações, e acho que conseguimos mais ou menos. Apesar das dificuldades, Watt acredita que a disputa pelo topo do grid em Melbourne será acirrada. Ele apontou que 4 equipes se destacaram nos testes, sem um grande favorito aparente. Acho que é muito difícil prever uma ordem de largada para Melbourne no grid do momento. Você vê 4 equipes parecendo bem rápidas, incluindo nós, mas não olhamos muito para os outros. Tentamos nos concentrar em nosso programa. Com ajustes a serem feitos e um campo mais equilibrado, a Red Bull entra na temporada 25 sem aquela confiança absoluta dos anos anteriores, mas ainda com a certeza de que tem um carro competitivo. Resta saber se o RB21 conseguirá corresponder às expectativas e manter a equipe no topo da Fórmula 1. Enquanto isso, nos mesmos testes, a Ferrari revolucionou seu projeto para 2025 e a McLaren busca validar suas ousadas escolhas técnicas. A Mercedes e a Red Bull focam na correção dos problemas que prejudicaram suas campanhas no ano anterior. A Red Bull apresentou sim mudanças significativas na arquitetura do RB21, especialmente no sistema de resfriamento, abrindo espaço para ganhos aerodinâmicos. O início dos testes foi promissor, e o diretor da equipe Pierre Watt confirmou as especulações sobre as novas peças. Teremos algumas atualizações, mas nada radical. A segunda sessão de testes foi impactada pelas condições incomuns no Bahrein, com temperaturas do asfalto entre 13 e 14 graus, tornando a pista menos exigente no desgaste dos pneus. A McLaren impressionou, mas seu chefe de equipe André Stella minimizou os resultados. Abre aspas. As condições aqui são muito particulares, em uma pista já atípica. Para a Red Bull, o segundo dia foi marcado pela participação de Leon Lawson, que enfrentou problemas com o radiador e a chuva leve que atingiu o circuito de Sakir. Apesar das dificuldades, o carro se mostrou mais previsível e com uma janela de funcionamento ampliada, conforme destacou Helmut Marko. A máquina está mais previsível do que no ano passado, e a janela operacional aumentou. Os long runs de Max Verstappen no primeiro dia indicaram um bom desempenho, mas Marko enfatizou que o verdadeiro teste para a equipe será com o próprio tetracampeão. Verstappen, por sua vez, demonstrou confiança após a primeira sessão. Este carro faz exatamente o que eu quero. Fecha aspas. No entanto, a terceira sessão apresentou desafios, com Verstappen lidando com um equilíbrio instável e realizando ajustes significativos na dianteira e na traseira do carro. As temperaturas subiram para 30 graus, tornando o desgaste dos pneus um fator determinante e oferecendo um primeiro teste realista para todas as equipes. Stella reforçou que a instabilidade do carro era mais uma característica da pista do que do próprio modelo RB21. No pit lane do Bahrein, foi possível notar de imediato as atualizações da Red Bull. No início do dia, o carro de Verstappen foi equipado com rastreadores aerodinâmicos e uma nova asa dianteira, um dos componentes mais esperados do RB21. O destaque foi o novo bico, agora mais curto e seguindo a filosofia já utilizada pela Ferrari e McLaren. Antes, o bico da Red Bull se conectava diretamente ao plano principal da asa. Agora, ele está ancorado no segundo flap, uma mudança inspirada nas tendências de 2022, quando os carros de efeito solo foram reintroduzidos. Esse design permite um melhor direcionamento do fluxo de ar para os canais Venturi, aumentando a eficiência aerodinâmica da parte inferior do carro. Como toda decisão técnica, há prós e contras. Enquanto o bico mais curto favorece a carga aerodinâmica, ele pode sacrificar um pouco da eficiência aerodinâmica geral. Os primeiros testes com essa nova configuração foram realizados nos runs matinais, comparando a especificação antiga e a nova em condições controladas. Outra novidade está na área central do capô do motor, onde a Red Bull adotou uma saída de ar quente similar ao design da Ferrari, também replicado pela McLaren no MCL39. Esse sistema direciona o fluxo de ar para a beam wing e para a parte superior do difusor, maximizando o downwash
e melhorando a eficiência aerodinâmica. Com as mudanças no RB21, a Red Bull busca retomar sua dominância após um 2024 desafiador. Os primeiros testes indicam um carro mais previsível e com um maior leque de ajustes, mas a equipe ainda tem muito trabalho a fazer antes da abertura da temporada na Austrália. Verstappen segue sendo o termômetro definitivo para avaliar o real potencial do novo modelo, e as próximas sessões serão cruciais para consolidar a competitividade da equipe austríaca. Pergunta fácil para você do outro lado: quais equipes você acredita que vão subir no pódio esse ano? Tô falando apenas em ganhar. Subiu no pódio, já pode colocar aqui nos comentários. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.